Bom dia. Mais uma vez a gente aqui às 6 horas, direto de Fortaleza. Ontem foi um dia bem agitado. A gente foi para um parque famoso aqui, curtimos pra caramba. E, e ainda tô meio cansado, muito cansado de ontem. Oi, Regiane, bom dia. Tava falando aqui que ontem a gente não parou, né? A gente foi para um parque aqui e à noite ainda fomos para um show de piadas e um jantar. Foi legal, um teatro que tem aqui. Tem muito disso aqui em Fortaleza. E eu queria bom dia, bom dia. Você é top, você está comigo e isso é muito legal. Eu queria só ressaltar uma percepção minha ontem. E hoje vai começar a noite, à tarde vai ter um encontro de líderes aqui, né? Pois é, né? Você viu lá, né? Tá mal barato, todo mundo tá curtindo. E assim, eu encontrei anteontem a turminha aqui dos diretores e tudo, Ercílio Santinoni, um pessoal legal. E assim, cara, é muito bacana ver esse movimento, eu estou muito entusiasmado com ele. Mas ontem, a minha percepção mais legal, independente disso aí, só abrir esse parênteses, foi que eu percebi, a Eldima, a Rafa e o João, né? A gente foi para aqueles parques radicais. Mas uma coisa que eu percebi muito forte mesmo, e eu acho que isso não tem preço, é o brilho nos olhos dos meus filhos. Assim, vendo aqueles brinquedos enormes, aquela adrenalina. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, acho que não é isso que falta muitas vezes. Falta em mim, né? Acontece. E eu não sei em vocês, mas às vezes falta um brilho nos olhos para eu meter a cara e fazer o que tem que fazer. O brilho nos olhos, quando eu falo, é você olhar com aquela vontade de estar realizando aquilo lá. E o meu convite logo de cara não deixa morrer esse brilho nos olhos aí, nessa construção da sua carreira, né? De quem você quer ser. Carreira é consequência. Mas é importante ter isso. E, assim, o nosso bate-papo de hoje, quando a gente está envolvido em algum projeto, em qualquer coisa, a gente não pode esquecer de um princípio fundamental. O brilho nos olhos tem que ser inerente, mas o princípio de que sozinho a gente não consegue muita coisa, não. A gente pode até conseguir, mas a probabilidade é menor de conseguir quando a gente está em time, em grupo. Mas tem uma coisa que não pode faltar, já que isso é um pressuposto para você crescer, que é princípios de liderança que você aplica nos projetos que você tem e princípios muito fortes para que os projetos eles não sejam um projeto voltado só para o próprio umbigo. Porque pensa bem, por que é bom ter um crescimento? Por que é bom que você tenha realmente um projeto que funcione e que não tenha a ver só com você? Porque aí outras pessoas podem ser atingidas além de você. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então é aquele negócio. Eu faço sim por mim, pela minha empresa. Mas a minha empresa, o meu pensamento, não pode só ser voltado para isso, só por causa de mim. Eu tenho que entender que a partir do momento que eu meto a cara para fazer aquilo, com esse brilho nos olhos necessário, que é pressuposto, eu estou envolvendo outras vidas, outras famílias, outros sonhos que não só os meus. Então, quando eu tenho essa consciência, eu não faço a coisa só por causa daquilo que eu sonhei. Eu convido as pessoas com base nos valores delas, sonharem comigo. E aí, quando você fala em sonho,
naturalmente o brilho nos olhos vem. E aí eu tenho 7 pressupostos aqui para que você faça isso de uma maneira sistematizada, né? De uma maneira tranquila que dê resultados, né? Então, a primeira, vou até abrir aqui, é o seguinte. Primeiro princípio. Na condição de líder, a gente deve simplificar as coisas. Fala, João, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente deve simplificar, meu irmão. Esse é um primeiro passo fundamental. Eu estava conversando com a Regiane, ela disse, olha, você usa o 5W2H e tal, eu não uso mais. Aí eu até comentei com ela, acho que por mensagem, eu disse, 5W2H é muito simples mesmo. Às vezes é limitado. Mas dentro desse processo de simplicidade na hora de montar um projeto, para mim, até comentei com ela, é muito interessante, porque a gente não tem que inventar mais a roda, tem muita coisa que tem que ser simples mesmo. Então, quanto mais você simplifica, por mais que haja muita complexidade em alguns projetos, a simplificação ela faz você enxergar com mais clareza essa construção de onde eu quero chegar, qual é a minha missão no processo deixa eu ler aqui. É por isso que escolhi o nome do meu negócio. Tem relação com o que você está comentando agora. Pô, legal, que bacana. Exatamente, né? Tu pode comentar aí esse porquê, então? É por causa da simplificação? Quanto mais simples, melhor? E qual é o nome do projeto? Qual é o nome do teu negócio? Dream Page? É isso? Página dos sonhos? Não sei. Só comenta aí com a gente pra gente poder entender mais a fundo. Tá? Então, a primeira coisa, simplifiquei. Eu faço o projeto da forma mais simples possível, enxergo ele e deixo ele ali e começo a agir nele. Bom, aí eu descubro que eu preciso montar um time. Porque sozinho posso fazer? Posso. E no começo, às vezes, a gente faz sozinho mesmo. Não tem... realização... sim. Entendi, Regiane. Valeu. Legal mesmo. Sonho, né? A gente poder... Eu, por exemplo, quando só um parênteses aqui, quando eu montei a Rebex, eu me lembro que eu estava tomando banho, eu não pensei em um nome, nada disso, e eu me lembro que o nome da empresa era Centro Tecnológico de Excelência Humana e Jurídica, por causa da minha vida como advogado também. CETEG. E tinha um H no meio. Era uma dificuldade inclusive, tinha que soletrar toda vez que eu pedia para entrar no site e tal. Aí eu digo, não. O que eu quero mexer? Eu quero mexer eu quero buscar excelência. E eu quero fazer isso através de uma escola brasileira. E por que brasileira? Porque eu quero poder, sabe, viajar o Brasil falando sobre essas coisas. Então, Escola Brasileira de Excelência Humana. E é legal que aí a primeira coisa que eu fiz, logo que eu descobri esse nome, eu digo, caramba, eu vou patentear. E isso é um convite também, patentear a marca. A gente não pode deixar de patentear ela, porque ela é um filho, é um sonho, né? Então, a primeira coisa é simplificar. E é simples, é um nome simples, EBEX, Escola Brasileira de Excelência. Aí eu disse, pô, isso aí tem tudo a ver, acho que mexe comigo, mexe com meus brilhos, eu vou tocar ela com esse nome. A segunda coisa é delegar. É selecionar uma equipe. Eu tenho uma equipe hoje. Hoje eu estou aqui em Fortaleza, mas eu tenho a minha secretária em Belém, tenho estagiários, tenho parceiros na área da advocacia. Então, assim, o segundo ponto eu devo, sim, ter um time que entenda. A principal coisa, quando eu tenho um time, é fazer com que eles entendam a minha visão. Entendam para que as ações deles estejam congruentes com aquilo que eu quero, onde eu quero chegar, e convidar eles a chegarem comigo. Isso é importante. E é assim que a minha... dar um exemplo, a minha secretária, que estava há mais de 20 anos trabalhando com outro advogado, infelizmente faleceu, quando veio trabalhar comigo, eu convidei, eu já sabia da história dela, a Maria José. E quando ela veio trabalhar comigo, eu levantei, assim, eu despertei nela uma vontade tão grande em entender o processo de crescimento, de que não dava para ela parar.
que eu que ela se inscreveu no curso de Direito. Hoje ela já está 1 ano fazendo Direito, faltam só 4, está no começo, porém ela está extremamente entusiasmada, sabendo que a gente pode construir um sonho juntos. E não tem preço isso, né? Saber que ela tomou essa decisão, isso já depois de uma certa idade, já casada, com filho, já adolescente. Então, assim, nada melhor do que você despertar esse sonho nas pessoas, despertar um sonho, né? Então, montar um time não é só recrutar. Montar um time é fazer com que essa pessoa que entra para esse time tenha valores congruentes com os seus e, mais do que isso, sonhem com você para querer crescer com você. É interessante isso, porque por muito tempo eu tomei decisões equivocadas ao recrutar, por exemplo, sócios na advocacia, e eu realmente me dei muito mal. A palavra é essa. Porque eram pessoas que trabalhavam muito bem, sabiam se relacionar com clientes de uma forma excelente, mas não tinham... Eu esqueci de fazer uma pergunta. Que pergunta é essa que eu esqueci? Que eu poderia ter feito lá no começo, para não passar por tantas agruras na minha vida profissional com os sócios que eu tive. Segura aí. Então, tá. Então, selecionar uma equipe é importante, fazendo essa pergunta que você vai saber depois. Outra coisa, principalmente para quem presta serviços, isso aí vai essa dica. É muito difícil. A minha manicure faz minhas unhas há mais de 20 anos e ela tem um limite. E outra coisa, ela não vende serviço de fazer unhas. Como eu, como advogado, não vendo serviço de advocacia. Ou alguém que presta serviço na área de marketing digital, como é a Regiane aí. Não. Na minha percepção, o que é isso que a gente faz? O que a gente vende efetivamente? A gente vende tempo. Quem presta serviços vende tempo. Bom, se quem presta serviço vende tempo, e eu sou advogado, então, peraí, como é que eu escalo isso? Já que o limite daquilo que eu faço não é o limite do tempo que é igual para todo mundo, mas que também é escasso por vezes. Ele é abundante, mas não, para não ser contraditório, ele é abundante por causa das coisas que a gente pode fazer, mas é escasso porque às vezes a gente tem muita coisa para fazer e não consegue realinhar ali, né, organizar. Bom, então como é que eu faço? Aí eu vou para a terceira dica: delego. Agora, o delegar aqui é interessante, cuidado, porque você não pode no começo, principalmente no começo, delegar questões que você sabe que é com você, né? E aí você ensina, então, antes de delegar, o passo da delegação é você ensinar aquilo que você faria, como você faria, da melhor forma possível, obviamente ouvindo as pessoas para poder ajustar essa delegação de uma maneira harmônica, beleza? O quarto passo, tá? Para que o projeto funcione, isso aqui é importante, porque nem todas as vezes a gente está motivado, mas motivar é importante. Motivar. E aqui motivar é o seguinte: entenda isso, pelo amor de Deus, porque essa parte as pessoas confundem muito, elas acham que lembra da ética do caráter e da personalidade? Vejam aí nos vídeos anteriores, quando eu falo, tem um vídeo que fala sobre ética do caráter e ética da personalidade. Quando você, superficialmente, começa a fazer as pessoas sorrirem, pularem, não é isso a motivação que eu estou tratando aqui, porque isso é muito raso. Aqui que eu estou falando de motivar é você lembrar as pessoas efetivamente quais são os sonhos dela, fazer elas enxergarem que é extremamente viável chegar neles, principalmente trabalhando da forma correta e toda hora está retroalimentando isso, porque essa parte dos sonhos, se for parar para analisar, e aqui sonhos é muito subjetivo. Por exemplo, eu tenho o sonho de ver meus filhos
felizes e realizados. Bom, beleza, é um sonho que eu tenho, e para isso eu vou ter que trabalhar bastante, vou ter que, né, guardar dinheiro, sei lá. E isso é importante para mim, e eu devo lembrar disso todos os dias para que faça sentido a missão que eu estou cumprindo por causa da visão que eu tenho com relação aos meus filhos, por exemplo, eu na condição de pai, tá? Então a motivação tem a ver com isso, com você lembrar os sonhos e lembrar as pessoas que estão com você dos sonhos que elas têm também. E obviamente apoiá-las, né, naquilo que elas têm, sem julgá-las. Até porque cada um tem seus sonhos e a gente não pode, a gente tem que ser empático, o convite é ser empático nesse processo, tá? Unidade, entender que unidade, promover unidade tem a ver com você apontar numa direção, mostrar uma imagem muito clara de onde aquele time pode chegar e fazer com que as pessoas, de forma uníssona, queiram caminhar nessa direção, caminhar nesse trilho da unidade, né? Debaixo, obviamente, que é o sexto ponto, da sua administração. E aqui a administração é algo voltado para você ter, sim, conhecimentos técnicos para saber quais são os processos que a sua empresa, que o seu negócio tem. Por exemplo, todo dia, vou dar um exemplo na advocacia muito simples, todo dia, quando publica, todo dia a gente tem que olhar o e-mail, verificar publicações para ver se tem alguma decisão em algum processo, caso sim, verificar se tem prazo, caso não, apenas arquivar. Isso são processos. Administrar tem a ver com questões técnicas para o seu negócio, né? Então, conhecer os seus processos, fazer ele o passo a passo, tem a ver com administrar, tá? Então, junto com o seu time. E, por fim, que eu acho que é o item mais importante num processo de construção, é o agradecimento. O sentimento de dentro para fora de gratidão no processo de construção de um negócio realmente próspero e um projeto sólido. Pode ver que algumas coisas, elas se misturam, né? Algumas coisas são extremamente técnicas, outras têm a ver com mentalidade. Então, você unindo mentalidade com questões técnicas, você não pode escapar, não pode dizer, vou só ser alguém com a visão, com a missão, motivador. Isso é muito importante, mas não pode ser só isso, porque ao mesmo tempo eu tenho que ler muito, estudar muito sobre a minha função, passar segurança. Assim, informação não falta. Você vai para o Google, informação tem lá. O valor do nosso trabalho não é na informação que eu dou, ele é muito pequeno, essa parte é muito pequena. Então, se o valor do meu trabalho não é na informação, onde é que eu encontro esse valor realmente pesado para que eu dê resultados? Na análise dela. Na análise, eu me lembro, eu tenho uma frase que eu digo para os meus clientes sempre, eu digo, o cara diz, e aí, doutor? Eu diz, olha, lembra de uma coisa, por que a gente tem que ir por esse lado aqui? Por que a gente tem que adotar essa tese de defesa ou essa tese inicial? Porque o primeiro juiz da causa sou eu. E é tão interessante que com o tempo você vai adquirindo experiência que quando termina uma audiência, quando termina um momento, né, de instrução processual, eu dou logo um parecer. Olha, a gente tem aqui 90% de chance de levar. Quando você está falando dessa forma e colocando dessa forma para um cliente, ele olha para você e diz assim, pô, esse cara parece que entende alguma coisa. E segundo, quando você diz ainda assim, pô, e eu sou o primeiro juiz da causa, ou seja, antes do juiz julgar ter a caneta formal, eu analiso as probabilidades aqui, você está realmente fazendo o que eu acabei de dizer, trazendo valor para aquilo que você faz, né? E, obviamente, trazendo esse valor, você, através de uma análise, você está indo muito além da informação em si. Porque a informação você vai lá no Google, digita e tá tudo certo e já sabe sobre qualquer coisa. Mas fazer uma análise sobre as questões fáticas ali que te colocam é que faz toda a diferença. Então, o agradecimento é você entender o seguinte, caramba,
que bom pô, valeu, sabe? A mentalidade da gratidão traz uma série de benefícios. Uma delas é a própria prosperidade. A prosperidade sem gratidão não existe. É uma crença minha que me ajuda muito. Então, toda hora, entender a gratidão, olhar para tudo que você construiu e está construindo, e dizer, caramba, isso aqui é muito legal, valeu, pai. Ontem eu me lembro que eu estava olhando para as crianças, eu só fazendo analogia, lá brincando, descendo lá, e tudo, pô, cara, que maravilha, como eu sou grato em poder estar com a minha família, onde eu quero, vendo eles felizes. Gratidão por tudo, gratidão pelos clientes chatos, gratidão porque você aprende com eles, gratidão pelas porradas que você leva da vida. Eu já levei muitas assim de ter pessoas que não tinham a mesma visão que eu. Então, esse item não pode faltar no processo de construção de uma carreira sólida e até mesmo para atingir objetivos e metas. Era isso que eu tinha para tratar hoje, mas tem uma pergunta que a gente faz sempre antes no item recrutamento, né? No item de saber com que eu devo me aliar. Inclusive, eu acho que só também fazer outro parênteses, esse é um grande erro, não fazer essa pergunta. É o que traz muitas consequências dolorosas em casamentos, por exemplo, em relacionamentos, na empresa, quando você porque a sociedade é um relacionamento, né? Um relacionamento formal e profissional. Mas até mesmo para montar o seu time, para a sua equipe, antes de qualquer coisa, antes de saber se a pessoa é bambambam naquilo que faz, ela tem uma pergunta basilar para que as pessoas entrem para esse time. E óbvio, no caminho se aprimorem e se aperfeiçoem. Que é, fulano, ciclano, me diga uma coisa, me relacione aqui. Quais são os seus valores? Eu falei bem devagar porque a gente esquece de fazer essa principal pergunta no processo de construção de um time, no processo de condução de um projeto. Perguntar à pessoa qual é o valor dela vem muito antes de saber o quanto ela pode te trazer retorno, o quanto ela está engajada, sei lá. Por quê? Porque nessa hora você vai ter elementos para fazer a comparação, verificação se esses valores são congruentes com os seus valores. Esse é o ponto. E obviamente, né, a partir do momento em que você consegue recrutar uma esposa que tem valores muito parecidos com os seus, uma namorada, um gerente, sabe, não importa, um sócio, uma sócia fala, Marquinhos, tudo bem? Bom dia. Que tenham os mesmos valores que você, aí a coisa fica mais harmônica e o caminho, obviamente, ele é muito menos doloroso, ou então muito mais harmônico, vamos colocar assim, tá? E esse foi meu grande erro. Durante a minha construção, em alguns momentos, na minha trajetória, eu esqueci de fazer essa pergunta. Então, para que vocês não cometam esses erros usando o meu exemplo, perguntem isso e percebam se realmente é real aquilo que ele está falando, né? Você vai saber com o tempo, né? Até para cobrar lá na frente e dizer, poxa, mas a gente não tinha aqui traçado esse caminho com base nesses valores. Esse é o ponto. Gente, basicamente, hoje eu quero terminar contando uma história que eu acho que é importante, né, nesse projeto, que é uma história para mim que tem a ver com a principal, para certas coisas, a principal parte do corpo. Qual é a principal parte do corpo? Hein? Quem me diz aí? Bom, eu vou falar qual é a principal no final da história. Mas uma criança, vou contar aqui rapidinho, uma criança, nessas guerras que a gente vê pelo mundo, né? Infelizmente, numa dessas guerras, uma criança
foi atingida por uma bomba e tudo, aquela cena horrível, mas não morreu, ficou lá ali, muito mal e precisava urgentemente de transfusão de sangue. E aí os médicos, e era um país que muito miscigenado, inclusive de outras culturas e tudo, e não se falava o mesmo idioma, então os médicos viram que não encontraram nenhum doador de sangue compatível, então não houve outra alternativa senão pedir para falar com as outras crianças para ver a possibilidade de elas, com a autorização dos pais, doarem o sangue para aquela criança que estava muito machucada ali. E aí eles perguntaram naquele idioma meio enrolado e alguns tentavam traduzir para aquela criancinha lá que tinha que doar sangue e tudo. Aí lá aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada, até que lá atrás uma criancinha, um bracinho fino, levantou a mão e disse que se disporia dar o sangue ali, doar o sangue ali. Aí verificaram, né, a compatibilidade, graças a Deus deu tudo certo, era compatível. E aí na hora que colocaram a agulha e tudo para doação de sangue, a criança botava a mão no rostinho assim, e começava a chorar. Aí as pessoas: tá doendo? O que é que está acontecendo? Aí ele disse: não está doendo, não está doendo. Aí os médicos preocupados ali, mas tudo bem, continuou a doação e tudo. Aí ela continuou chorando assim, botando, meio angustiada. Aí o pessoal: mas o que está acontecendo? Está doendo? O que é que houve e tal? Qual é o problema? Tentando descobrir, até porque os idiomas não eram os mesmos, o idioma não era o mesmo. Aí tá ali, assim, acabou a doação, aí resolveram, veio uma enfermeira muito humana, né, muito carinhosa, e começou a conversar com a criança, perguntando a ela por que ela estava se sentindo assim, ou por que ela estava chorando, ou estava angustiada. E aí ela informou naquela conversa que ela não tinha entendido direito o porquê, não tinha entendido direito o que é que ela ia fazer ali. Ela tinha compreendido, na hora que convidaram, que ela queriam esvaziar todo o sangue dela para doar para a menininha que estava machucada. Ou seja, que ela iria tirar a vida dela para poder dar a vida para outra menininha. E aí, quando viram aquilo, perguntaram: nossa, mas não, você ia doar, mas sem perder a sua vida, sem perder a sua integridade física e tudo. E aí, aquele momento mais... E aí, ficaram intrigados, assim, uma criança, e perguntaram: por que você fez isso? Por que você, mesmo achando que iria perder a sua vida para dar o sangue para outra garotinha, você foi lá e levantou a mãozinha e fez, e se deixou fazer mesmo angustiado e tal? Aí ela disse: porque ela é minha amiga. Simples assim. Qual é a parte mais importante do corpo, com base nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, tá aqui, ó. É o ombro. Na hora de você montar um projeto e na hora de viver esses princípios, esses sete princípios aqui que a gente falou para cuidar, né, de algo que você queira alcançar, não adianta nada se você, vamos lá, simplificar, selecionar uma equipe, delegar tarefas, e na hora de selecionar perguntar quais são os valores, né? Delegar tarefas, motivar, né, no sentido íntegro da coisa, não é motivar de forma rasa, mas motivar pelos sonhos, promover unidade, né, para que todos enxerguem na mesma direção, administrando, fazendo a parte administrativa e por fim agradecendo. Quando você monta isso, nada disso faz sentido se não for com essa consciência de servir, né, do cuidar do outro, dando aquilo que você tem, buscando se aprimorar, buscando crescer para, obviamente, dar aquilo que você tem. Grande Valdir, bom dia. Vem cá, tá ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês o Valdir, grande líder de Itabuna, lá da Bahia. Esse é o cara, Valdir, estamos ao vivo aqui para nossa audiência. Obrigado pela referência. Bom dia a todos. Grande líder lá, já fui fazer uma palestra lá
lá na Bahia. Lá em Ilhéus. Lá em Ilhéus, exatamente. A Universidade Estadual de Santa Cruz. É isso mesmo, No grande sul da Bahia. E estamos aqui para o nosso evento aqui, né? É, Itabuna Ilhéus. Parabéns, prazer Obrigado, revê-lo, meu hein? irmão, uma honra. A gente já vai conversar, vamos tomar café juntos Tá agora. certo. Valeu, meu irmão, bom te ver, viu? Obrigado. Então, é isso, gente. O meu convite é, vamos pensar, vamos para frente e amanhã, às 6 horas da manhã, estamos aqui. Espero ter sido útil hoje para a gente bater esse papo aí. Espero que esse assunto tenha, de alguma forma, traga algum tipo de reflexão, de verdade. Valeu, gente. Tchau.